Muito bem. Regra geral de nomenclatura de compostos orgânicos. Então, toda vez que você vai dar o nome de composto orgânico, você tem que cumprir 4 requisitos obrigatórios. Tá? 4 coisas que você precisa fazer nesta sequência, desta maneira como eu estou colocando para você, para que você consiga nomear corretamente um composto orgânico. Primeiro, encontrar a cadeia principal. Encontrar a cadeia principal é obrigatório. Escolher a cadeia principal, nem sempre. Às vezes, você não precisa escolher a cadeia principal. Por quê? Porque você só tem ela. Ah, mas como é que eu vou saber que eu só tenho a cadeia principal? Porque eu só tenho carbono primário e secundário. Se eu tiver só carbono primário e secundário, eu tenho a cadeia normal. Agora, se eu tiver carbono terciário ou carbono quaternário, aí eu tenho uma cadeia ramificada. E se eu tiver a cadeia ramificada, eu tenho que encontrar a cadeia principal. Tenho que escolher a cadeia principal. Quais são os parâmetros que eu uso para escolher a cadeia principal? Primeiro, o carbono do grupo funcional. Ela tem que ter o carbono do grupo funcional. Vou lembrar para você que grupo funcional é aquele grupo de átomos que identifica uma função orgânica. C-O, que identifica cetonialdeído. C-O, OH, que identifica ácido carboxílico. OH, que identifica fenol, álcool ou enol. Então, isso é grupo funcional. Só que, por enquanto, a gente não vai trabalhar com grupos funcionais. A gente vai trabalhar apenas com hidrocarboneto. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, não tem grupo funcional. Então, se o carbono do grupo funcional, por enquanto, não existe, o que eu tenho que ter na minha cadeia principal? Insaturações. Se eu tiver duplas ou triplas entre carbonos, a minha cadeia principal terá que conter as duplas ou conter as triplas. Então, a primeira coisa que eu vou pegar, a insaturação. Depois, eu vou escolher a cadeia de forma que eu tenha o maior número de carbonos possível. E se eu tiver 2 ou mais cadeias com o mesmo número de carbonos, eu vou pegar aquela que tem o maior número de ramificações. Ou seja, a cadeia com o maior número de carbonos terciários e ou quaternários. Ok? Escolhida a cadeia principal, você tem que numerar os carbonos da cadeia principal. E de onde você vai começar a numerar os carbonos da cadeia principal? De uma das pontas. Qual ponta? A que estiver mais perto, primeiro, do carbono do grupo funcional. Perceba que é a mesma regra de importância. O grupo funcional é sempre a parte mais importante. Depois, a insaturação e depois o radical. Numerou os carbonos da cadeia principal, você vai dar a posição e o nome dos radicais em ordem alfabética. Preste atenção que é em ordem alfabética, ok? E por último, você vai dar o nome da cadeia principal. Esses são os passos que eu vou seguir em todos os exemplos para demonstrar para você que esta regra te levará ao nome correto dos compostos. Então, vamos nessa. Primeiro composto esse. Eu percebo que nesse composto eu tenho que encontrar a cadeia principal. E por que eu percebo isso? Por causa desse carbono aqui, ó, que é um carbono terciário. Esse carbono terciário me obriga a escolher a cadeia principal. A minha cadeia principal vai ser escolhida, então, nesse carbono. Opções. Para a esquerda ou para a direita. Entre vir para a esquerda e vir para a direita, eu vou vir para a direita. Por quê? Porque tem mais carbonos. Eu vou pegar primeiro esta parte da direita. Aí eu voltei no meu carbono terciário. Como ele é terciário, ele me dá 3 opções. Eu já escolhi uma. Vou ter que escolher a outra. Esquerda ou para baixo? Para baixo. Por que para baixo? Porque para baixo tem mais carbonos. Eu vou pegar para baixo. Fechei aqui, está escolhida a minha cadeia principal. Depois que eu escolhi a minha cadeia principal, eu vou perceber que um carbono ficou fora da cadeia principal. Esse carbono fora da cadeia principal é um radical. Ok? Agora eu vou numerar os carbonos da cadeia principal, começando de uma das 2 pontas.
Qual das pontas? A que estiver mais perto do grupo funcional. Não tem. Da insaturação, que é uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Não tem. Então, do radical. Começando daqui, eu teria 1, 2, 3. O meu radical estaria no carbono 3. Se eu começar daqui, eu estaria no 1, 2, 3. O meu radical estaria no carbono 3. Então, qualquer um dos dois lados que eu começar, vai dar na mesma, nesse caso. Então, eu vou numerar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que eu escolhi a cadeia principal e que eu numerei os carbonos da cadeia principal, eu vou dar a posição e o nome do meu radical. Posição é o carbono no qual ele está preso. Ele está preso no carbono 3. Então, posição 3. Nome desse radical. O radical de um carbono. Um carbono é met, radical é il, o nome do radical é metil. Dado o nome do radical, eu vou para a última parte, que é o nome da cadeia principal. O que eu tenho na cadeia principal? 3 pedaços. Primeiro, número de carbonos. 5 carbonos, pente. Depois, tipo de ligação entre carbonos. Só simples. Só simples. Função a que pertence o composto. Eu só tenho carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina em O. Posso escrever tudo junto ou posso escrever separado por um hífen. 3-metil penta. Alguma dúvida, pessoas? Não. Tudo tranquilo aí? Então vamos para o próximo exemplo. Ó. Esse é o próximo exemplo. Eu tenho uma fórmula que é chamada de fórmula em bastão. Ok? A fórmula em bastão, a gente lembra que todo vértice não ocupado é um átomo de carbono. Então, em cada vértice, eu vou pôr um átomo de carbono. Lembro ainda a você que todo carbono terá que fazer 4 ligações obrigatórias. Se o carbono não estiver fazendo 4 ligações, eu devo completar as ligações do carbono com hidrogênio. Aí eu coloquei os hidrogênios. Onde estará a minha cadeia principal? A minha cadeia principal ela tem que passar por aqui. Preciso escolher a cadeia principal? Preciso. Ó. Eu tenho esse carbono aqui, ó, que é terciário, tá vendo? Esse aqui. Ele me obriga a escolher a cadeia. Então, por onde eu começo? Pela insaturação. Vou pegar isso aqui. Como para cá não tem carbono terciário nem quaternário, eu vou pegar todos os carbonos até chegar aqui, ó, no terciário. No terciário, eu vou escolher desce ou segue. Segue, porque seguido tem mais carbono. Então aí fecha a cadeia aí, minha cadeia principal. Então, agora eu já escolhi a cadeia principal. Depois que eu escolhi a cadeia principal, eu percebo que aqui fora, ó, ficou um carbono fora da cadeia, que é o meu radical. Vou numerar, começando de uma das duas pontas. Qual ponta? Que estiver mais perto da insaturação. Então, eu vou começar dessa. Aí eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Encontrei a cadeia principal, primeiro passo. Numerei os carbonos da cadeia principal, segundo passo. Terceiro passo, dar a posição e o nome do radical. Posição, esse radical está ligado ao carbono de número 7. Então, a posição é 7. Nome do radical, ele só tem um carbono met, radical il, metil. Dei a posição e o nome do radical, eu vou para a última parte do nome, que é nomear a cadeia principal. Então, eu tenho 9 carbonos, nome. Entre o 2 e o 3, eu tenho uma dupla ligação. Aí eu tenho que dizer onde ela está. E ela está entre o 2 e o 3. Eu uso o menor valor. Eu uso 2. Dupla é em hidrocarboneto O. 7-metil, non 2-eno é o nome do composto. Ou separado.
7-metil, non, 2-eno separado ou noneno 2. Dúvidas? Tudo bem, pessoas? Tudo bem. Tranquilo? Então, vou fazer um exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos pegar um exemplo assim, ó, mais bonito. Ô, Caio, Se eu não me engano, tá na sua lista. Oi? Caio, microfone, Caio. Vai desligar o mic. Aí. Um exemplo um pouco mais complexo, eu acho. Se eu não me engano, esse exemplo está na sua lista, que você tem que resolver, tá? Então, primeiro passo, eu vou colocar os carbonos. Aí eu coloquei todos os carbonos, um carbono em cada vértice. Eu vou completar com os hidrogênios. Embora não seja obrigatório que eu coloque os hidrogênios, tá? Porque eu sei que se só tem carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto. Eu coloquei aí para a gente lembrar como é que faz. Agora eu vou escolher a cadeia principal. Preciso escolher a cadeia principal? Preciso. Preciso por causa desse carbono, que é terciário. Por causa desse carbono, que é terciário. Por causa desse carbono, que é quaternário. Então eu preciso escolher a cadeia principal. Começo por aqui, ó. Parte mais importante do meu composto que não tem grupo funcional é a insaturação. Então eu começo por aqui. Para esse lado, não tem carbono terciário e nem quaternário, então eu vou pegar tudo. Peguei tudo. Aqui no carbono terciário, eu tenho que escolher. Sobe ou vai para a direita? Vai para a direita, porque tem mais carbonos. Então eu pego para a direita. Vai até onde? Até o próximo carbono terciário. E aí eu escolho descer ou seguir para a direita. Seguir para a direita. Por quê? Porque tem mais carbonos. Aí eu cheguei no carbono quaternário. Eu tenho que escolher de novo. Sobe, segue ou desce? Desce, né? Porque descendo tem mais carbonos. Então eu vou descer. Fechei a minha cadeia principal. Escolhi a cadeia principal, eu vou numerar os carbonos da cadeia principal, começando da ponta mais próxima da insaturação. Eu vou numerar. Aqui eu tenho um radical, o etil. Aqui eu tenho outro radical, o metil. Aqui eu tenho outro radical, metil. E aqui eu tenho outro radical, metil. Lembre-se que a insaturação é mais importante do que os radicais. Eu vou numerar da extremidade mais próxima da dupla. Aí numerei. Aí os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é o número dos meus carbonos. Agora eu vou dar a posição e o nome dos radicais e tem que ser em ordem alfabética. Como etil vem antes de metil, primeiro etil. Está na posição 3. Na posição 3, eu tenho o radical etil. Na posição 5, e na posição 4, eu tenho 3 radicais metil. Então, primeiro a posição. Em ordem. Então, é 4 primeiro, 5 e 5 depois. A posição 4 para esse metil, uma posição 5 para esse metil, outra posição 5 para esse metil. Então, 4, 5, 5. 3 posições, porque eu tenho 3 radicais. Os 3 radicais são iguais, metil, metil e metil, então eu vou agrupá-los no nome. 3 é tri, 3 radicais metil é trimetil. Dei a posição e o nome de todos os radicais. Agora eu vou dar o nome da cadeia principal. Tenho 7 carbonos, hept. Entre o 2 e o 3 eu tenho uma dupla, 2-en. É o hidrocarboneto, 3-etil, 4,5,5 trimetil, hept 2-eno, ou posso escrever tudo junto. Os dois nomes são corretos. Dúvidas, pessoas?
Alô? Nope. Não? Não. Não. Então tá bom. Então mais um. Ó, presta atenção que agora eu coloquei um maiorzinho ainda, ó. Só para você ver que não tem segredo. É só seguir os passos da regra que você acerta a questão. Primeiro eu vou colocar os carbonos, ó. Coloquei todos os carbonos. Agora eu vou ter que escolher a cadeia principal, porque esse carbono é terciário, esse carbono é terciário, esse carbono é terciário. Então eu vou começar por esse aqui, ó. Esse eu vou começar. Tá? Opções para ele. Direita ou para cima? Direita ou para cima? Para cima. Por quê? Porque para cima tem mais carbono. Então eu vou para cima. Voltei no carbono terciário, ó. Opções. Para baixo ou para a esquerda? Para a esquerda. Esquerda. Porque para a esquerda tem mais carbono. Até onde? Até o próximo carbono terciário. Cheguei no próximo carbono terciário. Tem a opção de subir ou de descer. Subo ou desço? Desço. Por quê? Porque tem mais carbono. E aí eu escolhi a cadeia principal. Depois que eu escolhi a cadeia principal, eu percebo que eu tenho radicais. Ó, tem um etil aqui, tem um metil aqui, tem um propil aqui. 3 carbonos prop, radical il, um propil. Aí eu vou numerar. Por que eu comecei a numerar daqui? Porque esta ponta é que está mais perto do radical. Não tem grupo funcional, não tem saturação, eu começo do que está mais perto do radical. E agora? Dar a posição e o nome dos radicais em ordem alfabética. Então eu vou ter na posição 6 um etil, o etil vem primeiro. Depois, na posição 3, um metil. Seguindo, na posição 5, um propil. Nome da cadeia principal. Tem o nome de todos os radicais. Último passo é o nome da cadeia principal. 9 carbonos, non. Ligações, todas simples, an. Hidrocarboneto, o. Ou eu posso juntar tudo, né? Beleza, pessoas?